Amém. Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, todo mundo com frio, todo mundo agasalhado. Glória a Deus por esse frio. Vamos ao nosso texto base. 1 Samuel 10, versículo 1 diz assim: Então, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o e disse: Porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pelas nossas vidas, que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria e que nós possamos aprender de ti nessa noite, Pai. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu tomar um golinho da minha água. Só para relembrar os irmãos, no último capítulo o que aconteceu. Saul estava procurando as jumentas de seu pai, não encontrou, já estava alguns dias fora de casa, e aí o que acontece? O seu servo, o seu pajem, tem a ideia de procurar o profeta Samuel. E o que nós percebemos? Já estava tudo encaminhado. Samuel, no dia anterior, já tinha sido avisado por Deus de que Saul iria encontrá-lo. Samuel já sabia tudo o que ia fazer, estava tudo programado. Aí eles subiram para adorar. Samuel consagra o sacrifício, dá uma enorme porção de comida para Saul, que inclusive já estava sem comida. A gente percebe Samuel honrando o futuro rei. Aí Samuel avisa, fala, olha, as jumentas que você está procurando já foram encontradas. No dia seguinte, bem cedo, eles acordam. Samuel tira Saul e o seu pajem para um lugar separado, afasta os pajens e fica sozinho, Saul e Samuel. E aí acontece essa cena, ele pega um vaso de azeite e ele consagra, ele unge, tá? Como líder de Israel, a Saul. É interessante que ele não unge como rei, ele unge como líder. A gente percebe claramente aqui que o que ele está fazendo é algo totalmente ligado ao governo do povo, a parte administrativa. Ele fala, ó, ele usa o termo capitão, aqui no caso. É um pormenor que a gente não percebe. Mas, veja, pelo transcorrer da vida de Saul, nós vamos perceber que Saul não era nenhum crente fervoroso. Ao contrário, ele era até bem desobediente. Então a gente percebe a função de Saul totalmente administrativa. E aí a narrativa vai continuar a partir daqui, versículo 2. Falar uma coisa importante, veja. O ato de derramar óleo era um ato do Antigo Testamento. Algumas igrejas têm o hábito de derramar óleo para ordenar pastores. Entendeu? Só que nós não encontramos no Novo Testamento o derramamento de óleo para ordenar pastores e para ordenar diáconos. É interessante. Por exemplo, quando eu fui ordenado, na igreja que eu fui ordenado, foi derramado óleo sobre a minha cabeça. E eu concordei, porque não conhecia profundamente o assunto. No Novo Testamento, o revestimento de autoridade é feito pela imposição de mãos do presbitério. Então, quando um pastor, presbítero ou um diácono vai ser comissionado, vai ser empossado, o presbitério vem e impõe mãos, entendeu? E impetra aquilo. Não precisa de óleo. Inclusive não tem nenhum texto falando, olha, quando você for levantar um diácono, quando você for levantar um presbítero, você unge ele com óleo. Não existe esse texto. E aí quando você vai pesquisar na história da igreja, era apenas a imposição de mãos. O que eu vejo aqui? Por causa de atitudes como essa, de derramar o óleo sobre o rei,
sobre o governante. Em dias do Novo Testamento existe um uso e abuso do óleo. E nas igrejas brasileiras se usa o óleo em demasia. E se usa o óleo de uma maneira que a Bíblia não orienta. Veja, se a Bíblia não orienta, não vai funcionar. Se a Bíblia não orienta, é uma desobediência. Por exemplo, eu venho de uma linha doutrinária que a gente ungia o prédio da igreja, nós ungíamos a cadeira, nós ungíamos a rede elétrica, nós ungíamos a internet. Se passava um passarinho voando dentro da igreja, a gente ungia também. Gente, tudo religião vazia, sem poder nenhum. Porque não encontra na Escritura um versículo orientando a fazer isso. Alguns aqui me conheceram nessa época. Eu era o Zé Óleo. Entendeu? Hoje, depois de procurar a visão bíblica sobre o assunto, eu uso óleo apenas às vezes quando alguém está enfermo. Agora, se eu vou fazer uma visita a um enfermo, eu levo o óleo, porque o óleo representa, é um símbolo da presença do Espírito Santo e da igreja ali naquele momento. Um símbolo. Não existe poder nenhum no óleo. Óleo é óleo. Entendeu? Óleo mancha roupa se passar. Normal. Entendeu? Na nossa cabeça, quando a gente olha o óleo, muitas vezes a gente lembra o filme de vampiro que jogava água benta no caixão. Na nossa cabeça, muitos aqui de herança católica, lembra da água benta na porta da igreja. Entendeu? Eu, quando ia para a igreja católica, era pequeno, tinha um potão de água benta que a gente fazia. Molhava a mão na água benta e fazia 3 vezes o sinal da cruz. Tinha que ser 3, não podia ser nem 2, nem 4. Não sei se aqui quem era católico fazia isso. O que nós temos que tomar cuidado? A gente quer trazer essa mentalidade para a fé cristã. Esse uso de óleo não é um uso cristão. Infelizmente, nós temos práticas não cristãs dentro da igreja. Agora, o que nós temos que entender? O Senhor, na sua soberania, Ele vai tocando o barco, vai passando por cima disso. Nosso papel aqui, o que é? É saber a realidade. Ah, foi derramado óleo na cabeça de Saul. Por quê? Porque no Antigo Testamento ele foi revestido de autoridade governamental. Ponto final. Meu papel é saber o que está acontecendo. E em dias do Novo Testamento, fazer o que a Bíblia manda. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 2. Samuel falando: apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Vamos fazer uma pausa aqui. Samuel começa um processo de confirmação a Saul. Veja, vamos entender o quadro. Saul saiu para procurar jumenta. Saul não conhecia o profeta Samuel. Caiu de paraquedas ali. De repente ele é ungido rei, governante. Como é que fica a cabeça dele? Esse rapaz acabou de falar: não, a minha família é mais pobre, eu sou um insignificante. Por que você está me chamando desse jeito? É o que ele fez. Nós estudamos a palavra passada. O que Samuel está querendo mostrar para ele? Olha,
através do que eu estou falando se cumprir, eu estou confirmando para você que o que aconteceu foi real. Então Samuel, de maneira miraculosa, através do poder de Deus, começa a descrever com precisão os eventos futuros. Qual que é o alvo? O alvo é gerar confiança em Saul, mostrando para Saul, olha, você foi consagrado governante de Israel. Esse ato veio de Deus. A prova disso é que tudo que eu falar vai se cumprir com precisão. Ponto final. Eu não posso pegar essa experiência do Antigo Testamento, descolar ela da Bíblia e tentar trazer para dias do Novo Testamento. Porque hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós temos a Escritura completa. Eu não preciso mais desse tipo de confirmação. A Bíblia confirma tudo. Percebem a diferença? O que se quer fazer hoje em dia? Se descolar isso aqui e trazer para os dias do Novo Testamento. Completamente equivocado, completamente errado. Isso gera o quê? Misticismo, entendeu? E muita coisa assim indevida na igreja, que não deveria acontecer, que inclusive atrapalha o bom andamento da vida cristã dos irmãos. Porque a pior coisa que tem é um cristão místico. Uma coisa é crer no poder de Deus, uma coisa é crer num Deus do sobrenatural, outra coisa é querer viver uma vida cristã mergulhado no sobrenatural. Isso não existe. Nem os apóstolos viveram assim. Nós percebemos no ministério de Paulo que em determinados momentos o que Paulo estava fazendo era trabalhar. Depois que Paulo viu Jesus na estrada de Damasco, quando Barnabé foi procurar Paulo, o que Paulo estava fazendo? Trabalhando. Quando Paulo conheceu Priscila e Áquila, ele conheceu como? Trabalhando. Vida normal. O nosso cristianismo é vivido no dia a dia. Não descole as experiências sobrenaturais da Bíblia e queira trazer para a sua vida. Isso é um perigo. Você pode até, inclusive, se expor à atuação de espíritos malignos, falsificando um mover sobrenatural. Como eu já contei para você, já vi gente falando língua de demônio. De repente caiu duro e demoniado. E estava falando em línguas dentro da igreja. Era um demônio de engano que falsificava o dom de línguas. Essa pessoa tocava na igreja, fazia tudo. Inclusive, entre aspas, era uma bênção. Entendeu? Porque engano, se abriu para aquilo que não deveria se abrir. Muito cuidado. Amém? Mas vamos ver o desdobramento. Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-ás outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. O que acontece aqui? Havia como que uma escola de profetas, como se fossem profetas em treinamento. Muitos estudiosos entendem que esses profetas que Saul vai encontrar, do qual Samuel fala,
Eles estavam debaixo da autoridade de Samuel. O que vai acontecer? Samuel avisa tudo e fala, quando você encontrar esses profetas, eles vão estar descendo do alto. O que eles foram fazer lá no alto? Foram cantar louvores a Deus, porque eles estão com instrumentos, e muitas vezes recitar de maneira profética a palavra de Deus. E aí Samuel avisa, ó, você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai profetizar. O que é isso? Isso é a unção divina sobre Saul. O que eu tenho que entender? Aqui existe um princípio que vai se arrastar por toda a Bíblia. Quando Deus escolhe alguém para realizar uma obra, Ele comissiona essa pessoa. Ao comissionar essa pessoa, Ele vai trazer tudo que é necessário para ela realizar aquela obra. No tempo certo, da maneira certa. Nós chamamos isso de unção divina. O que é unção divina? É uma capacitação sobrenatural para realizar o propósito de Deus. Isso é unção. Ponto final. Qualquer coisa fora disso está errado. É quando Deus te capacita a ser um pai de família, a ser uma mãe de família, a ser um obreiro na casa do Senhor, a você fazer um evangelismo e você ser um vaso usado na mão do Senhor para que seja eficaz. É você servir na igreja, é você tocar instrumentos, cantar louvores. Para fazer tudo isso, você precisa de unção sobrenatural. Amém? Vamos seguir. O outro detalhe. Samuel fez um ato particular com Saul. E aí ele orienta, fala, você vai para a cidade de Gilgal. E lá aguardando 7 dias, eu vou te apresentar ao povo. O que Samuel faz? Vai fazer um ato público para apresentar o novo governante de Israel para o povo. Então, primeiro Samuel faz algo privado, para depois apresentar o novo rei ao povo. Ele vai fazer isso na cidade de Gilgal. A cidade de Gilgal, ela vai se tornar, bem dizer, o quartel-general de Saul, aonde Saul vai executar boa parte do seu reinado, é onde ele vai estar localizado, sempre naquela região. Entendeu? Mas o que Samuel está mostrando? Primeiro, um ato solene da parte de Deus. Segundo, um ato solene para apresentar aos homens. Existe a palavra solene em espanhol, Joia? Viva a língua erudita. Não pode falar gíria. Vamos seguir. Versículo 9. Sucedeu, pois que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas. E acabando de profetizar, foi ao alto. Vamos fazer uma pausa aqui, entenda. Isso é uma informação que ninguém leva em conta. O único rei de Judá e de Israel que profetizou foi Saul. Nem Davi profetizou. Dessa maneira aqui. Davi foi usado para escrever salmos, Davi foi usado de uma série de formas, mas profetizar somente Saul. É algo curioso. São aqueles detalhes que Deus, ele na sua soberania resolve fazer, que muitas vezes passa desapercebido. O que Deus está querendo nos mostrar aqui?
que Saul está começando muito bem. Saul está começando com tudo em ordem. Inclusive o único rei que profetizou. Entendeu? Isso é uma informação mostrando que Deus, ele realmente capacitou Saul. E quando as pessoas viram Saul profetizando, primeira pergunta, opa, peraí, Saul agora está entre os profetas, o filho de Quis está entre os profetas, aí virou um provérbio. Entendeu? Sobre aquela coisa. Por quê? Porque foi um sinal público de que o Espírito do Senhor naquele momento estava sobre Saul. O que eu tenho que lembrar? A operação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do Novo. No Novo Testamento, para quem nasce de novo, crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele recebe imediatamente, na época do novo nascimento, o Espírito Santo. E o Espírito da pessoa passa a ser um só Espírito com o Espírito do Senhor, para nunca mais sair. Por que que Deus faz aquilo? Primeiro motivo, capacitação para a obra. Segundo motivo, aquilo é um penhor, é uma garantia que mesmo você vindo a morrer, o Espírito Santo que habita em você vai te ressuscitar no último dia. E você vai ser glorificado. É uma garantia que Deus dá. Agora entenda, só tem o Espírito Santo de maneira permanente quem nasceu de novo. Quem é nova criatura em Cristo Jesus. E nunca mais o Espírito Santo sai dele. No Antigo Testamento era diferente. O Espírito Santo era temporário e somente para alguns servos de Deus. Então é notório você ver no Antigo Testamento. E o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Daí você vai lá, a pessoa realiza algo. Entendeu? Só que é temporário. O próprio Sansão, o tempo todo, o Espírito não estava com ele. Entendeu? A gente vê na vida promíscua que ele levou. Então é muito importante porque as pessoas que defendem a perda de salvação, elas se apegam a esses textos do Antigo Testamento. E aí falam, ó, tá vendo? Saul perdeu a salvação. Ó, Davi está falando, Senhor, não aparte de mim o teu espírito. E aí você tira o texto do contexto e quer trazer uma questão para o Novo Testamento. Lembrando que quem é nascido de novo vai permanecer até o fim. Nasceu de novo. Só tem duas hipóteses para você. Ou você permanece até o fim na igreja, ou Deus te recolhe. Só essas duas alternativas. Começou a ciscar, começou a aprontar muito, Deus é simples, recolhe. Vem para a glória, ô filho, tudo bom? Só foto de novo. Todo mundo falando, nossa, aquele irmão era uma benção, hein? Aquela irmã, ó, resolveu. Entendeu? Então assim, cuidado. Presta atenção naquilo que você está fazendo com a sua vida cristã. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 14. Aqui tem um trecho importante. E acabando de profetizar, foi, ó, deu 13, 14. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele, a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Gente, uma prudência de Saul. Primeira prudência, Samuel não falou que ele ia ser apresentado publicamente dali a 7 dias, em Gilgal. Ficou quieto. Segunda prudência, você tem que tomar muito cuidado com que pessoas você fala os seus assuntos. Terceira prudência, você tem que tomar muito cuidado
quais assuntos você fala com determinadas pessoas. Você vê aqui Saul sendo seletivo. Comentou só o assunto das jumentas. O assunto ter sido levantado o rei, ficou quieto. Qual o motivo, nós não sabemos exatamente, mas aparentemente mostra um coração prudente de Saul, porque sabia que ele só ia ser apresentado publicamente em Gilgal, diante de todo o povo. Percebe como Saul começou bem? Na verdade, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de Saul, principalmente o começo do trabalho dele. Fico triste quando vejo o que aconteceu com ele. Porque um homem entregue aos seus próprios desejos, destrói a sua vida. Destrói. Quando Deus abandona o homem, a vida daquela pessoa é literalmente destruída. É a pior coisa que pode acontecer com alguém. Deus abandonar aquela pessoa. É terrível. A gente vê isso bem claro na vida de Saul. Mas vamos seguir na narrativa. Versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um reino sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. O que Samuel fala? Samuel fala do poder de Deus e da desobediência do povo. Aí vamos entender a cena. Samuel vai provar para o povo, de maneira prática, que Saul era o escolhido de Deus. Então ele vai fazer uma prática comum no Antigo Testamento, um sorteio. Normalmente, o sacerdote tinha um negócio chamado Urim e Tumim. Como funcionava? Funcionava assim: o sacerdote fazia uma pergunta a Deus. Por exemplo, Moisés é o escolhido da igreja? Aí jogava o Urim e Tumim, a resposta vinha sim ou não. Entendeu? Era a maneira de agir do Antigo Testamento na época de Moisés, durante a lei de Moisés. Entendeu? O que os crentes fazem erroneamente hoje? A prática de tirar a palavra. Sabe lançar sortes na Bíblia? A pessoa está com um problema, vem, pega a Bíblia, reza 3 Pai Nosso, 4 Credo, eu não vou falar Ave Maria porque ela é crente, e abre a Bíblia, vum. Aí está lá escrito: Judas foi e se enforcou. Aí ele fecha, não é isso, ora de novo, aí ele abre. Cai no outro texto: vai e faça conforme as suas palavras. Já viu como é que a turma faz? Isso tem um nome: cartomancia bíblica. Adivinhação bíblica. Não existe diferença nenhuma de abrir um baralho de cartas, e lançar sortes e abrir a Bíblia à torta e à direita. É a mesma coisa que caixinha de promessa. Sabe caixinha de promessa? Você abre e tira uma, lê, gostei, não gostou, põe de volta, pega outra. Aí na 17ª, não é assim. Gente, isso é adivinhação evangélica. E se a pessoa está acreditando nisso, ela é uma feiticeira evangélica. Pode parecer uma palavra dura, mas é o que a Bíblia ensina. Entendeu? Época de sorteio era lá no tempo de Moisés. E olha que interessante. As pessoas que fazem isso hoje em dia, muitas delas sequer sabem que existia uma coisa chamada Urim e Tumim. Muitas delas sequer sabem que se sorteava. O que Samuel fala aqui no 19? Se organizem por tribos. Aí Samuel, de maneira oficial, vai lançar sortes.
tentam lembrar. Quando Josué foi tomar Ai, havia um homem chamado Acã, que tinha trazido objeto maldito para dentro do acampamento. Como que eles descobrem que é Acã? Ele organiza todas as tribos, lança sortes. O Urim e o Tumim deu a tribo de Acã. Aí ele organiza todas as famílias e lança sorte. Aí o Urim e o Tumim deu a família de Acã. Aí ele lança de novo, Acã identificado. Era a maneira de agir do Antigo Testamento. É o que Samuel vai fazer aqui. Amém? Vamos tomar um golinho d'água para não acabar a gasolina e vamos ler o versículo 20. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Olha que interessante, eles fizeram um sorteio, identificaram a tribo de Benjamim, identificaram a família de Matri, identificaram Saul. Falou, gente, saiu o resultado, é Saul. Cadê Saul? Sumiu. Evaporou, foi arrebatado. Não foi arrebatado. Olha o que aconteceu. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei. Olha que interessante. Gente, Saul, ele tinha um caráter humilde, a timidez dele até atrapalhava. Tanto ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o sorteio ia dar nele, porque ele já tinha sido ungido e já tinha sido avisado. Aonde esse camarada se mete? Escondido no meio da bagagem. Que bagagem? A bagagem da caravana de sua família que foi para aquele encontro. Aí o pessoal foi lá e pegou ele, e houve uma confirmação, não, é ele mesmo. Só que aí quando Samuel coloca aquele homão, gente, Saul tinha o tipo físico de rei, ele era forte, ele era alto, ele era bonito. Como eu expliquei na palavra passada, ele tinha todos os atributos naturais para ser o rei de Israel. Normalmente, naquele mundo antigo, os maiores homens que eram reis. Por exemplo, a Bíblia conta lá no livro de Josué que tinha um camarada chamado Og. Og, ele era o rei de uma tribo. A cama dele tinha 4,5 metros de altura, de comprimento. Porque Og era descendente dos gigantes. Entendeu? Normalmente o maior homem era o que reinava. Quando o povo olhou Saul, entendeu? O povo falou, é esse. Mas percebe a estratégia correta de Samuel? Já pensou se Samuel chega e fala, olha, eu vou apresentar para vocês o rei de Israel. Ah, então tá bom, Saul, vem cá, cadê Saul? Está escondido lá no meio da bagagem. O que o povo ia pensar? Não, Samuel fez tudo certinho, segundo o critério bíblico. Desde a lei de Moisés, o sacerdote jogava o Urim e o Tumim e fazia o sorteio. Não sabemos exatamente se para o sorteio foi usado o Urim e o Tumim. A Bíblia não fala, mas foi feito o sorteio. Para quê? Para mostrar publicamente que Deus havia escolhido aquilo. Aonde que nós vemos algo parecido no Novo Testamento? No meu modo de ver, a gente vê algo parecido no Novo Testamento no chamado pastoral. De que maneira?
O chamado pastoral normalmente tem um chamado interior da pessoa. A pessoa sente que tem um chamado para ser um líder da igreja. Um. O dois, a igreja começa a reconhecer que aquela pessoa tem um chamado. Entendeu? É o que está acontecendo aqui. Quando o povo viu Saul, entenderam. Esse é o rei. E que eles falaram? Viva o rei. E aí, o que acontece? Versículo 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escrevendo num livro, o pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. Olha que interessante. Samuel faz uma ata de reunião. Samuel registra no papel. Aí você pergunta, mas pastor, não bastava só Deus ter falado e confirmado? Veja, Deus falou através de Jesus, através dos apóstolos, através dos profetas. O que Deus fez? Colocou tudo, letra preta no papel branco. Por que Deus faz assim? Para não dizer que não falou. Além disso, no caso dos dias do Novo Testamento, Deus, além de colocar no papel, Ele coloca suas leis no coração de todo homem que vem a esse planeta. E a consciência serve de juiz sobre o certo ou o errado. Para não dizer que não falou. Gente, aprenda uma coisa. Tem crente que faz cada negócio, agora estou falando de negócio pessoal. Tem crente que compra umas casas, compra uns carros, faz uns negócios em banco, faz umas coisas amalucadas, entendeu? Tudo sem documentação, tudo sem ver se o imposto está em ordem, compra carro sem ver se tem multa, tem infração, entendeu? O cara compra uma casa, nem sabe se a casa é fruto de invasão, de posse. Faz os negócios mais malucos que tem. Aí quebra a cara. Aí quando quebra a cara, faz chorar para Deus. Gente, o que eu conheço de crente que é ruim de negócio? Que é ruim de negócio. Empresta dinheiro para quem não deve emprestar. Entendeu? Tudo isso é negócio errado. Irmão, vou falar uma coisa, para você emprestar dinheiro para alguém, você precisa orar a Deus para ver se é vontade de Deus que você empreste o dinheiro. Uma coisa é suprir a necessidade básica. Por exemplo, tem um irmão passando fome, tem um irmão faltando o básico para o sustento. O que a igreja faz? A igreja faz uma coleta e supre o básico. Agora, para irmão safado, sem vergonha, que não trabalha, a igreja pega aquela coleta, compra uma vara para dar umas varadas no irmão que não quer trabalhar. Entendeu? Por exemplo, olha que interessante, para vocês aprenderem. Eu tenho algumas pessoas que eu faço contato aqui para fazer as coletas da igreja. Primeira fase que eu vou aí falando dos queridos irmãos venezuelanos. Primeira frase que eu falo: ó, irmão, nós estamos fazendo uma coleta, é uma família que chegou na Venezuela. Eles são trabalhadores, eles são esforçados, são gente boa. Então, nós estamos fazendo uma coleta para ajudar o básico. Ó, pode ajudar com isso, com aquilo, com aquilo. Entendeu? Mas não pensem que quando cada um chegou aqui, que eu não analisei a vida de cada um. Alguns chegaram até indicados, e isso é com qualquer pessoa. Se aparecer alguém aqui um dia na igreja, nós temos um coração aberto para ajudar. Mas é de maneira bíblica. Porque tem muita gente que quer se aproveitar da bondade dos irmãos. Ah, os crentes são legais, eles ajudam a gente. Entendeu? Então, assim, vida cristã é tudo no papel. Tudo certinho. Se alguém te propor algum negócio que não for às claras, que não for no papel, pula fora. Deus não está nisso.
Isso é regra, você não precisa nem orar. Tem coisa errada, pula fora. Entendeu? Eu mesmo, uma vez, tinha entrado um dinheirinho que eu tinha vendido um carrinho bom. Apareceu uma chácara para comprar aqui na Ecológica. Chácara boa, de quase um alqueire. Barato, de graça. Primeira coisa que eu perguntei, eu falei, tem escritura? A pessoa falou, não, é posse. Eu falei, irmão, obrigado, não quero. Mas como, tá barato? Eu falei, eu não faço esse tipo de negócio. Eu não compro terra que foi invadida. Fiz uma segunda pergunta, o governo legalizou a invasão? Aí a pessoa falou, não. Eu falei, é por isso que está barato, porque se o governo tivesse legalizado, ela já tinha multiplicado por 5 o preço. Aí está legalizado, o governo autorizou, aí é outra história. Nós somos crentes, nós respeitamos a propriedade dos outros. Crente não invade as coisas. O Antigo Testamento tem um princípio, na lei de Moisés fala o seguinte, não remova os marcos. Existe a palavra marco de terra? Sabe os limites? Da terra do teu irmão. Isso é um princípio. Você tem que respeitar a propriedade dos outros. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 25. 26. E foi também Saul à sua casa, em Gibeá, e foram com ele no exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas aos filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Olha que interessante, gente. 2 grupos de pessoas. O rei não tinha palácio, não tinha exército, Israel não fabricava armas, não dominava a siderurgia. O rei não tinha nada. As armas que eles tinham provavelmente eram armas adquiridas de outros povos. Qual é o primeiro grupo de pessoas que Deus levanta? Aqueles que olham, ele é o rei, vou seguir. Sem salário, sem casa, sem recurso nenhum, esses homens fazem a seguinte atitude, é projeto de Deus? Estou dentro. Eu vou. Deus levantou o rei, vou fazer a minha parte, vou apoiar o rei. Não tinha salário, provavelmente eles iam dormir ou no templo ou na estrebaria, no curral, onde dormem os animais. Entenderam? Mas por quê? Deus inclinou o coração. Sabe por que vocês estão aqui me ouvindo? Porque Deus colocou no coração de vocês para estarem aqui ouvindo. Alguns, inclusive, me aguentam há mais 10 anos, como o irmão Júlio, irmã Sabrina, irmã Ariadne também, me aguentam há mais 10 anos, entendeu? Eles deviam ganhar uma medalha cada um, entende? Mas é Deus que colocou no coração, é o que aconteceu aqui. Agora, tem um outro grupo que desprezou Saul. O quê? Isso aí, o rei, estou fora, não vou apoiar. Aqui Saul mostra uma qualidade. Ele despreza os maus. Ele não dá ouvidos aos tolos. Nessa situação aqui, começo de governo, começo da estrutura. Se Saul pegasse uma espada e matasse todo mundo, legalmente ele poderia fazer isso, ele era o rei. Ele já tinha essa autoridade reconhecida pelo povo. O que ele faz? Ele despreza os tolos. Gente, aqui tem um ensino muito importante. Cuidado quando você lida com gente louca. Os irmãos já perceberam que de cada 20 pessoas, 1 ou 2 é xarope? É louco. Já perceberam? Tem gente que um parafuso gira para cá, o outro gira para lá. Já viram? Gente, fuja desse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente.
Pessoas obstinadas. Ó, eu percebo, os irmãos aqui na nossa igreja têm uma qualidade. A pessoa chega aqui, começa a falar o que não deve, os irmãos têm o radar e dá um passo para trás. Eu já vi pessoas que vieram aqui na igreja e a pessoa mesmo chegou para mim e falou: às vezes eu me sinto meio não levado a sério. Aí eu pensei comigo, também só fala besteira, os irmãos não são malucos de ficar do lado. Vai ficar do lado de gente louca? Entendeu? Aí eu falei para a pessoa, não, acho que não é isso. Talvez você precisa ver o tipo de assunto que você está conversando, aí deixa, né? Às vezes a pessoa percebe, fala, pô. Mas eu já percebi. Os irmãos estão aprendendo certo. Quando chega aqui alguém na igreja, a gente recebe bem, a gente sorri, nós somos atenciosos. Mas ó, os dois olhos olhando. Começou a falar besteira, os irmãos eu percebo, já tiro o coração. Entendeu? E olha, tem gente que você tem que, ó, gente na família, gente no trabalho, gente dentro da igreja, que você não deve ficar perto. A pessoa é louca. A pessoa é um poço de problemas. Fuja desse tipo de pessoa. Mantenha o relacionamento com uma distância preventiva, correta. E aprenda com Saul. Vai ter muita coisa que você vai ouvir, que você não vai responder. O livro de Provérbios fala, um dos provérbios fala, não responda o tolo na sua tolice. O que é? Você tem que ter o discernimento se é para falar ou se é para calar. Tem um outro provérbio que fala o seguinte, repreenda o tolo na sua tolice. Aí você fala, irmão, a Bíblia está se contradizendo? Não. A Bíblia está te trazendo os dois lados de uma mesma moeda. Existe situação que tem um tolo. Estão entendendo a palavra tolo? Tem um tolo. E vai ter coisa que ele vai falar que você vai ficar quieto. Agora vai ter situação que o tolo vai falar e você vai ter o discernimento. Responde agora e dessa maneira. Aí você pega aquele martelinho, coisa mais linda, e dá nos dedos. Pá! Sabe desenho do pica-pau? Sabe aquele passarinho, pica-pau, que tem no desenho da Pantera Cor-de-Rosa? Que os dedos ficam assim, tum, 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 tum. Entendeu? Então, cuidado. Eu, por exemplo, tenho pessoas muito próximas minhas que falou, entra por aqui, sai por aqui. E cada vez mais, não dou nem bola, não quero nem saber. Às vezes o meu trabalho, com clientes, a pessoa fala o que não deve. E não estou nem aí, não perco o meu tempo. Não estou lá para aquilo. Agora, tem algumas pessoas que Deus orienta, Ele te mostra, Ele te dá o discernimento, ó, fala tal coisa. E você vai lá, fala uma frase, a frase é certeira. Um dos maiores ensinamentos desse capítulo. Não compre briga à toa. Se você sair respondendo todo mundo que faz coisa errada para você, todo mundo que te cria problema, sabe o que vai acontecer? Você vai viver brigando com gente maluca. Isso pode fechar um pouco, não tem problema. Está bem ventilado. Imagina você viver uma vida discutindo com gente louca. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui com os irmãos, o Espírito Santo está trazendo a memória, ó, tal pessoa, fica longe, tal pessoa, não discute. Eu já vi gente falar um absurdo na minha frente, e olhar para a cara da pessoa e falar, puxa, assim que você responde. Entendeu? Porque quando for a hora para você responder, Deus vai te dar o discernimento. Senão você vai viver em pé de guerra. Que mais que nós aprendemos essa noite? Eu marquei aqui, tá? Para servir a Deus, tem que ter unção. Para ter unção, tem que ser nascido de novo.
Uma pessoa que não nasceu de novo não consegue realizar o ministério cristão. É impossível. Tem gente que acha que na sua força própria vai fazer a obra de Deus. Não vai. Entendeu? A obra de Deus é só para gente nascida de novo. Povo de Deus. Então, quando você vê o pessoal da seita andando por aí, para lá e para cá, quero compartilhar uma palavra, batendo na sua porta, não sei o quê, liga a antena, fala, ó, são uma seita. Estão ensinando mentira. Entendeu? Fica longe. Não entre em discussão, não queira discutir. Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com um irmão. Veja, eu não considero o catolicismo romano uma seita. A maioria dos estudiosos não considera o catolicismo romano uma seita. Mas os estudiosos entendem que o catolicismo romano se tornou uma igreja extremamente contaminada, com um monte de práticas que não tem na Bíblia, com doutrinas fora. É possível alguém ser salvo no catolicismo romano? A resposta correta é: se a pessoa nascer de novo, é salva. Ponto final, não sei mais nada. Agora, existem lugares que são uma seita. Esse pessoal aí, por exemplo, você não vai ficar discutindo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ele começou a debater com um católico. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, você está perdendo tempo. Porque ele parte de uma premissa diferente. Por exemplo, como é que você vai discutir com alguém que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem como discutir? Não tem. Se a pessoa não acredita, se a gente me fala, fulano, entendi, tranquilo. Se um dia você quiser conversar melhor sobre o assunto, você me procura. Acabou. Se a pessoa falou, não acredita na Bíblia, o assunto parou ali. É uma premissa diferente. O que os crentes fazem? Começa a Quarta Guerra Mundial. Porque não sei o que. Tá. Então assim, entenda, fazer a obra de Deus é somente para nascido de novo. Que mais? Começar bem e terminar bem. Cuidado com a caminhada cristã. Muita gente começa bem e naufraga. Aqui na nossa igreja, se nós fôssemos medir nesses 7 anos completos de igreja, 8 anos, completou. Nós hoje teríamos 100 pessoas aqui dentro. Hoje nós somos uma igreja de 30 membros. Desses 70 que estão por aí, não tem 10 na igreja. Talvez tenha 10. Entendeu? Então assim, cuidado. Os que estão na igreja são crentes de verdade. Deus direcionou. Entendeu? Tem alguns irmãos, por exemplo, a Luiz e o Erasmo, o Fábio e a Giane, a família deles, talvez mais algum que eu me esqueci. O Juliana e a Priscila. Gente que andou com a gente, hoje está caminhando em outro ministério. Gente salva, gente querida, gente amada. Que a porta aqui está escancarada para eles. Se um dia resolve voltar, a gente põe até tapete vermelho, assim. Sabe? Porque são uma alegria para a nossa vida. É gente que a gente ama. Entendeu? Agora, o pessoal começa bem. Começa no fogo e se afasta. A maioria, para nunca mais voltar. Se não, olha, gente, se a apostasia é o abandono. Existe a palavra apostasia? Já perguntei isso. Apostasia é um perigo real. Se ela não fosse um perigo real, a Bíblia não tinha todos os avisos que ela tem contra a apostasia. Entenda, a doutrina da segurança de salvação é uma verdade da moeda. A doutrina de que a Bíblia traz de você perseverar, de você fazer sua parte, de você santificar, é o outro lado da mesma moeda. São dois lados da mesma verdade. Entenderam? Então, cuidado, começar bem e terminar bem. E aqui uma outra coisa principal, muita atenção. Com quem você conversa? Assuntos sérios.
E muita atenção, que assuntos sérios você comenta com algumas pessoas. Muitas pessoas não vão te entender. Muitas pessoas vão ser boca do diabo para lançar um balde de água fria sobre você. Infelizmente, tem gente próxima a nós que não quer o seu bem. E se você abre a boca indevidamente, gente, avalie a vida da pessoa. Gente, o primeiro critério que eu tenho aqui então é o seguinte: a pessoa é uma cristã? Sim ou não? Não. Eu tenho que tomar cuidado, porque a maneira de enxergar o mundo é outra. Entendeu? Não é ser preconceituoso. É ficar atento. Eu conheço pessoas não cristãs que o que elas falam se aproveita. Mas a pessoa, sem saber, segue uma série de princípios e de morais corretas. Mas o primeiro critério nosso, a pessoa é cristã? É. Opa, beleza, pode ser. É o cristão maduro? É uma pessoa que mostra que é confiável? Pode ver, um dos maiores problemas da igreja. Eu vou lá, confesso um pecado para o Júlio. De repente a igreja inteira está sabendo. Isso é caso de exclusão, né? Se acontecer, tem que chamar o Júlio aqui na frente e falar, ó, pede perdão para a pessoa e pede perdão para a igreja toda, da fofoca. Ah, não vou pedir perdão. Segue com o processo de exclusão e põe fora da igreja. Fofoca tem que ser colocada fora. Entendeu? Diferente de quando a pessoa avisa, ó, fulano, fica atento com tal coisa. Fofoca é você falar o que não é para ser falado. Avisar é você avisar o que precisa ser falado. São coisas diferentes. Entendeu? Mas cuidado. Não se engane. Dentro da igreja, dentro das famílias, dentro do trabalho, dentro da nossa existência, existem pessoas que podem ouvir coisas que eu vou falar e a grande maioria não pode nem passar perto. Senão vai trazer problema. Essas são as verdades que a gente apresenta aqui. Amém? Amém. Vamos orar? Tomar um gole de água. Senhor, obrigado por teus ensinos, que nós possamos realmente sermos filhos vigilantes, que possamos desenvolver um coração sábio, que o Senhor venha nos dando olhos para ver e discernimento para saber aquelas pessoas que são confiáveis. E também sabedoria no compartilhar dos nossos assuntos e no nosso falar. Que nós possamos crescer em fé, crescemos em graça e no conhecimento do Senhor. Guarda-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.